Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras que de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram senão obra das mãos do homem. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Que na palavra do Senhor vai nos dizer a respeito do rei da Síria, Senaqueribe, e o rei Ezequias. Aleluia, o rei de Jerusalém. Aqui, na palavra do Senhor, quando fala referente a essa carta que Ezequias apresenta diante do Senhor, é porque no capítulo 36, o rei Senaqueribe, ele afronta o Deus de Israel. Ele ameaça o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ele pensava que, como ele já tinha vencido várias cidades ali, ele também venceria Jerusalém. Aleluia, mas não foi assim que aconteceu. Porque quando o rei Ezequias, ele se torna rei de Jerusalém, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, ele tirou daquela cidade. Então, aquela cidade passou a obedecer os mandamentos do Senhor. Aquela cidade começou a fazer a vontade do Senhor. Quando nós tiramos de nós aquilo que não agrada ao Senhor, nós vamos fechando as brechas. Aleluia, glória a Deus, para que o Senhor venha nos dar vitória. Quando nós fazemos algo que as brechas estão todas fechadas, o Senhor ganha legalidade para nos defender diante do inimigo. Então, como Jerusalém já tinha fechado as brechas, já estava fazendo a vontade do Senhor, o inimigo ele pode até afrontar como ele afrontou. Aqui no capítulo 37, nós vamos ver que Ezequias, ele ouve falar dessa ameaça. O que ele vai fazer? No versículo 1, ele vai perante ao Senhor. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante da nossa provação, nós temos que aprender com Ezequias e diante do Senhor. Então ele foi até o templo, ele orou ao Senhor, mas muitas das vezes nós queremos uma resposta, e ele queria uma resposta à oração dele. Foi onde que ele pediu para ele aqui e até o profeta Isaías, porque naquela época os profetas eram para interceder entre o que Deus falava, para que Deus falava, e eles encaminhavam para os reis, para o povo. E assim foi o que aconteceu. Ele aqui foi até o profeta Isaías, e o profeta Isaías falou para ele que não era para ele, aleluia, glória a Deus, temer contra Senaqueribe. Ele vai dar uma resposta à oração do rei Ezequias. Nossa oração, ela tem resposta. E quando nós colocamos diante da presença do Senhor, é como às vezes nós estamos diante de uma luta, diante de uma prova. Nós pedimos para o pastor e para a pastora: sozinho eu não dou conta, intercede por mim. Então Isaías intercedeu por ele e teve a resposta do Senhor. Só que Senaqueribe, ele foi tão audacioso contra o nosso Deus, que mesmo diante da resposta, o profeta Isaías falando que aquele povo iria ter a vitória, mesmo assim ele falou que não adianta. Aqui mesmo no 10, assim falarei Ezequias ajudado, dizendo: não te enganes o teu Deus, a quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue
entregue nas mãos do rei da Síria. Então, ele mesmo assim, ele pelejou para que Ezequias desistisse, falando que o nosso Deus não poderia livrar, porque ele pensou assim: eu já ganhei todas as cidades, é como se fossem as cidades aqui, Senador Canedo fosse, aleluia, glória a Deus, Jerusalém, ele já tinha ganhado aqui todo o território, e o Senador Canedo estava aqui no meio, ele queria ganhar aqui também, só que o Senhor falou que não era para preocupar, não era para dar ouvido, aleluia, glória a Deus, à afronta de Senaqueribe, aleluia, mas mesmo assim ele queria, aleluia, que ele desistisse, mas Ezequias não desistiu, aleluia, diante daquela dificuldade, ele foi, e quando ele viu que ele iria afrontar ele, o que ele recebe a carta, como aqui nós lemos, ele recebe a carta e ele ora ao Senhor, ele pediu a intercessão de Isaías, do profeta, aí mesmo assim, ele pensou assim: então eu mesmo vou orar ao Senhor, eu mesmo vou colocar diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós vamos até o profeta, Deus usa ele para falar conosco, mas mesmo assim nós vemos que parece que não está acontecendo nada, mas é porque Deus quer ter uma intimidade conosco, aleluia, glória a Deus. Deus queria ter uma intimidade com Ezequias, então Ezequias, ele apresenta a carta, aleluia, daquela ameaça, daquela afronta diante do Senhor, porque aqui é o tema da campanha, que entra no tema da campanha, e ele orou ao Senhor. Aí ele vai falar assim, que ele não estava afrontando só ele, porque aqui nas palavras do rei Senaqueribe, ele não está afrontando somente aquele rei, ele está afrontando o nosso Deus, aleluia. Ele estava falando que o nosso Deus não era nada diante daquilo que ele estava propondo fazer, mas o nosso Deus, ele é diferente. O nosso Deus, quando ele quer dar vitória para algum lugar, quando ele quer dar vitória, não adianta o inimigo pelejar contra nós, aleluia, glória a Deus, que o Senhor, ele garante a nossa vitória. Aí aqui na palavra do Senhor tem essa oração, falando a respeito dessa oração do profeta, aleluia, do rei Ezequias, e ele ora ao Senhor, e depois, aleluia, dessa oração, o profeta Isaías manda outra resposta para ele, aleluia, que ele vai ser, o rei da Síria vai ser ferido à espada, então ele vai ser morto, aleluia, glória a Deus. E aqui eu acho interessante no 28, que ele fala sobre o rei Senaqueribe: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e teu entrar, e o teu furor contra mim. Então ele sabia da afronta que o rei Senaqueribe estava fazendo contra o Senhor. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Quando o inimigo quer pelejar contra nós, ele sabe, aleluia, mas ele está ali pronto para nos dar vitória. E foi algo tão tremendo que aconteceu. Se nós ler todo esse capítulo 37, fala que saiu um anjo. No 36 fala assim: então saiu um anjo do Senhor, feriu o arraial dos assírios, e 185, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazés e seus filhos feriram a espada, e eles fugiram à terra de Ararat. Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Então o que Deus fez? Olha, para você ver, ele enviou um anjo lá, e aquele anjo matou 185